No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a liturgia de hoje, ela vem mais uma vez nos trazer esperança. Esperança para o nosso coração, esperança para a nossa caminhada rumo ao céu, rumo ao Senhor. Não esquecendo que essa caminhada só se dá se com Ele estivermos, se com Ele nós permanecermos. É muito interessante essa condição da caminhada até o céu, a caminhada até o Senhor, porque não significa que nós vamos encontrar com o nosso amado somente ao chegarmos lá, mas muito pelo contrário. Jesus é aquele que é o nosso destino, mas é da mesma forma o nosso companheiro de viagem. Então nós vamos até Ele, mas o caminho, a via é Ele. Então por isso nós precisamos sim colocar no nosso coração essa necessidade. Nós necessitamos estar com o Senhor para bem vivermos, para também vivermos conforme Ele nos propõe. E essa vida, não é cansativo dizer, a vida plena, a vida em que cada um de nós exploramos o nosso potencial máximo. Não significa ser mais ou melhor, ou menos ou pior do que ninguém, mas sermos o melhor de nós mesmos. E é isso que Deus nos provoca a atingir, é isso que o caminho com Ele nos faz alcançar. E hoje Jesus vem de modo muito especial nos dizer e até mesmo nos motivar a buscarmos realmente este caminho seguro, este caminho com Ele. Não que seja um caminho fácil, não é fácil, mas é um caminho seguro, é um caminho em que nós sabemos o que vamos encontrar no seu destino. E isso nos dá alegria, nos dá esperança. E além disso, apesar de ser um caminho difícil, lembremos que Jesus é aquele que diz: queres me seguir? Venha, tome a tua cruz e segue-me. Mas, apesar de ser um caminho difícil, é um caminho que a gente tem a grata satisfação de caminharmos com o próprio Jesus.
Ele não nos deixa sozinho, Ele nunca nos deixará sozinho, inclusive uma promessa que Ele mesmo fez. Estarei contigo todos os dias até o final dos tempos. E aí Jesus vem falar, vós deveis nascer do alto. Paulo certa vez também disse que o homem velho se foi, eis que surge o homem novo. Essa experiência, ela se dá muito com esse momento que nós estamos vivendo. Jesus ressuscitou, Jesus aparece para os discípulos, Jesus os envia. Antes ainda, Jesus chega a falar, vós sois pescadores, mas sereis pescadores de homens. Jesus nos transforma. Independente do momento que nós estivermos, Ele propõe isso. Ele propõe essa transformação. Volto a dizer, por quê? Porque Deus, Ele tem imenso interesse de nos potencializar. Deus nos conhece profundamente. Ele sabe do nosso alcance. E Ele quer que Ele quer nos auxiliar a atingir esta plenitude. Por isso, e para isso, nós precisamos o que? Nós precisamos nascer do alto. A nossa vida, ela vai se revelando em Jesus. Volto a dizer também de Paulo, já disse isso, mas é importante a gente ter essa frase no coração. Paulo dizia que a vida está escondida em Cristo. Então nós precisamos, e aos poucos o próprio Cristo vai revelando essa vida que é a nossa vida nele. E assim nós vivemos essa experiência de nascermos do alto, de vivermos para o alto, de vivermos para Deus, de nos esforçar pelas coisas do reino dos céus, como o próprio Cristo nos convida a fazer. E aí uma coisa interessante, Jesus ele também fala que essa experiência de nascer do alto, ela é similar a algo que é lançado ao vento. Quando ele fala assim, o vento ele sopra para onde ele quer. Nós conseguimos até ouvir o vento, mas nós não sabemos para onde ele vai jogar. Vamos pensar em uma folha, por exemplo, jogada ao vento numa situação em que esteja ventando razoavelmente e suficiente para movimentar essa folha. Nós não sabemos onde ela vai parar. Mas nós nos confiamos a este vento que é o próprio Espírito Santo, porque Ele nos conduz. Então percebamos que esse convite para nascer do alto, ele também está muito relacionado à confiança em Deus. O controle da nossa vida não está mais conosco. Nós depositamos essa confiança à providência divina. Não significa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa vida, mas tudo o que é feito a partir dessa vida nova é entregue ao Senhor. E, claro, nós buscamos a oração, nós buscamos as práticas de caridade, as práticas de virtudes e suplicamos a Deus que nos revele aquilo que Ele quer para nós. E aí é deixar guiar por esse Espírito. E a gente termina a reflexão de hoje com essa palavra de Jesus que Ele fala assim, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. É importante a gente ter essa clareza no coração também. Jesus, Ele é aquele que é autêntico na sua fala, na sua proposta, Ele é autêntico na sua vida. O que isso significa? Que Ele sabe o que Ele está falando, Ele sabe o que Ele nos promete, Ele sabe o que Ele nos convida. Ele sabe onde nós chegaremos.
E para isso ele nos dá o profundo resultado do seu amor. Ele fala do que ele sabe, ele nos ensina, ele vai se revelando a cada um de nós e ele fala e ele confirma: todos aqueles que crerem em meu nome receberão a vida eterna. Que nós possamos um dia termos essa graça, a graça de irmos para o Pai, a graça de termos uma passagem tranquila, uma passagem como de retorno a quem nos quer muito bem, a quem também nós amamos verdadeiramente. Querido Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê essa força de nos oferecermos, de oferecer a nossa vida a Ti, aos Teus projetos, e nos colocarmos sempre a caminho do céu, a caminho do alto, com toda a nossa garra, com toda a nossa disposição e contando, claro, com a Tua misericórdia e o Seu amor, pois reconhecemos que somos necessitados de Ti. Para isso, Senhor, fica conosco e dai-nos esse coração íntimo, íntimo de Ti, capaz de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Jesus. Amém.